Olá pessoal, tudo bem? Bom, passada a nossa primeira avaliação prática, né, que foi a indústria de mineração, vamos dar seguimento ao desenvolvimento da nossa fábrica de tintas, só que agora falando do conceito de bibliotecas, tá certo? Dentro do elipse E3, que é chamada de elipse X ou elipse X, tudo bem? Bom, então, o E3 possui ferramentas que permitem transformar qualquer objeto ou conjunto de objetos em uma biblioteca, tá certo? Ou seja, eu consigo pegar um conjunto de objetos, por exemplo, um display, um texto, um, um retângulo, que foi o caso do nível, e transformar tudo isso em um bloco de função, certo? Transformar esse conjunto de objetos em um bloco de função e aí usar quantas vezes eu quiser na minha aplicação. Então imagine que eu tenha uma aplicação no qual eu tenho 10 tanques. Para cada tanque eu tenho que criar um display para mostrar o nível, criar um retângulo, né, para ele simular o nível, criar um texto e criar, por exemplo, uma informação, status. E aí eu tenho que criar 10 displays, 10 retângulos, 10 status, né? Tudo multiplicado por 10. Quando eu uso o conceito de biblioteca, eu faço isso uma única vez. E aí eu crio um bloco de função e aí basta eu inserir esse bloco de função, que já contém todos esses componentes, uma única vez no, inserir 10 vezes no meu processo. Então, eu não preciso inserir 10 displays, 10 retângulos. Faço isso uma vez e depois só replico o meu bloco de função, né, da minha biblioteca do Elipse X, chamada de Xcontrol. Tá certo? Qual é a vantagem de utilizar o conceito de biblioteca? Reutilização do código, você diminui o tempo de desenvolvimento, porque você faz todas as configurações uma única vez e depois você usa as mesmas configurações quantas vezes forem necessárias dentro da aplicação. Isso é uma grande vantagem, porque você economiza tempo e ainda você padroniza, porque todos os tanques vão ficar com os mesmos objetos. Né? Isso é uma grande vantagem, né, para você desenvolver sistemas supervisórios. Então, o conceito de biblioteca é muito utilizado, né? Ele é vastamente utilizado por desenvolvedores de sistemas supervisórios, porque traz grandes vantagens. A principal dela é diminuir o tempo de desenvolvimento. Bom, então nós vamos dar continuidade à nossa fábrica de tintas, tá certo? Desenvolvendo a nosso primeiro bloco de função, nosso primeiro Xcontrol, tá certo? Então, para criar um Xcontrol, um bloco de função, eu preciso criar uma biblioteca. E aí, a partir do momento que eu crio uma biblioteca, eu posso usar essa mesma biblioteca em outros projetos, outras aplicações diferentes, né, mas que se encaixem nessa necessidade. Então, também é uma vantagem. Você fez uma vez para a fábrica de tintas, aí você vai fazer o supervisório de uma fábrica de bebidas e se encaixa, beleza, é só importar a biblioteca e começar a usar. Então, eu vou, né, abrir o meu elipse E3, abrir a minha fábrica de tintas, né? Ela está aqui. A última coisa que nós fizemos foi o nível, né, os alarmes, né, de nível, de temperatura, o controle de usuários, né, para acessar a tela eventos, né, tela sinótico, e aí nós vamos criar um bloco de função. Para quê? Então percebam aqui, ó, que eu tenho aqui nesse tanque eu tenho um retângulo e 2 displays, né? Aí o que eu fiz? Criei para um tanque e criei os 3 objetos novamente para o outro tanque. Bom, nesse caso tudo bem, não justifica. Por quê? Porque são só 2 tanques. Mas imagine se eu tenho 20 tanques na tela.
Valeria a pena eu criar esse objeto uma única vez, esse bloco de funções, e aí colocar dois pinos de entrada. Um para eu direcionar quem? Temperatura e o nível. Então eu crio isso, replico para cá e no pino de temperatura eu coloco a minha taxa de temperatura e no pino de nível eu coloco o meu nível. Então é isso que nós vamos fazer, criar blocos de função para diminuir o tempo de execução. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos acompanhar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova biblioteca, chamada de biblioteca treinamento. Então aqui eu tenho bibliotecas de objetos, né? E vou criar o meu xControl. Qual que é a diferença de xControl e xObject? xControl é a minha função, meu bloco de função que contém parte gráfica. O xObject é uma struct que eu crio dentro do supervisório. Então, olha lá, botão direito em biblioteca de objetos, inserir xControl em, nós não temos uma biblioteca criada, então nós precisaremos criar uma biblioteca. Atenção! A minha biblioteca tem que ficar na mesma página, na mesma pasta do meu domínio. Então, eu vou colocar o nome de biblioteca tintas, salvei, e aí eu criei uma biblioteca tintas, o meu xControl chamado de xControl 1, tá certo? O meu xControl 1, que é o meu bloco de função, meu primeiro bloco de função. Bom, aqui, esse xControl 1, tá certo? Vai se chamar tanque. Né? Então, aqui, ó, selecione o objeto xControl 1 criado automaticamente e altere a propriedade name para tanque. Legal. Então, aqui, botão direito, renomear. O nome do meu bloco de função vai se chamar tanque. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar esses 4 objetos, objeto escala, retângulo e 2 displays. Justamente para mostrar nível e temperatura dos tanques que eu tenho na minha tela sinótico. Né? E aí, então, eu vou criar um bloco de função, eu preciso criar 2 pinos de entrada. O primeiro pino de entrada para temperatura e o segundo para o nível. E aí eu vou direcionar esse pino de entrada nesse objeto e esse pino de entrada nível nesse objeto e nesse objeto. Tá certo? Então, eu vou direcionar agora não a tag. Dentro do bloco, eu vou direcionar o pino de entrada, a propriedade. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos desenhar essa parte gráfica, então. Então, aqui dentro do meu tanque, que é meu xControl 1, eu vou criar um retângulo, não muito grande, né? 2 displays. E um objeto chamado de escala. Tá certo? Legal. Então, eu tenho aqui os objetos do meu bloco de função. Então, eu estou desenhando dentro da aba Design do meu xControl chamado de tanque. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, então, vamos agora, uma vez que a gente já criou os objetos gráficos, vamos criar as propriedades. Então, aqui na aba aqui embaixo, tem a aba chamada de propriedades. E aqui eu vou criar os meus 2 pinos de entrada. O primeiro vai se chamar temperatura, que é o pino de entrada que vai receber o transmissor de temperatura. E o segundo vai se chamar nível. Que tipo? Tipo double, que é a variável real. Tá certo? Então, aqui
botão direito, para o tipo de variável, standard, types, double. Ou double. Tudo bem? Então, o tipo da variável é double. O que é isso? Variável real. Texto de ajuda, temperatura do tanque, se quiser, e nível do tanque. Tudo bem? Então, esses são meus dois pinos de entrada, né? O pino temperatura e o pino nível. Agora eu tenho que associar nesse objeto o pino de entrada nível, nesse objeto o pino de entrada nível e nesse objeto o pino de entrada temperatura. Então, como que a gente faz? Associação. Clico no retângulo, botão direito, propriedades, associações. Qual a propriedade? Vertical percent fill, que é o preenchimento. Agora, o mais importante, qual conexão que eu vou fazer? Qual que é a minha fonte? Então, eu vou lá em tanque. Aqui vai aparecer a minha propriedade temperatura. Então, tanque, ponto, temperatura. Por quê? Porque eu criei um pino de entrada chamado temperatura. Tá certo? Então, temperatura, perdão, aqui é nível, né? Tanque 1, ponto nível. Então, na propriedade vertical percent fill do retângulo, eu fiz uma associação direta com quem? Com o pino de entrada nível do meu Xcontrol tanque. Tá certo? E aí, vamos alterar aqui as propriedades. Background color, a gente colocou da outra vez preto. E o foreground color, vamos pôr um azul. Eu não preciso nem alterar a cor do foreground color igual nós fizemos no outro. E aí a propriedade que o pino vai mexer é vertical percent fill. Certo? Legal. Esse pino aqui também vai receber a associação na propriedade value de quem? Do meu tanque ponto nível. Sendo que o nível, né, essa propriedade nível que aparece aqui, foi eu que criei. É o pino de entrada do meu Xcontrol 1. Sendo que o meu Xcontrol 1 é o Xcontrol tanque. Colar. Então, aqui, como eu quero mostrar em porcentagem, eu vou mudar a formatação para porcentagem, né, com uma casa decimal, e vou mudar o tipo de conexão, que é conexão analógica. Então, valor na fonte 0 a 100, valor na propriedade 0 a 1. Lembram disso? Quando eu seleciono a formatação do tipo porcentagem, o valor máximo que essa propriedade pode receber, que esse objeto pode receber, é 100, ou seja, 1 é igual a 100%, né? E 0 é igual a 0%. Então, se a minha tag vale 100, a propriedade tem que valer 1, que é vezes 100, 100%. Tudo bem? Então, essa associação nós já havíamos feito anteriormente, né? Associação analógica, que permite eu fazer conversão, tá certo? E aqui também a gente precisa usar. E aqui embaixo, botão direito, propriedades, associações. Aqui sim, uma conexão simples com quem? Com o pino de entrada temperatura do meu próprio Xcontrol tanque. E aí posso alterar a formatação para graus Celsius. Então, legal. Repetindo. Com a propriedade vertical percent fill do retângulo, eu fiz uma associação direta com quem? Com o pino de entrada nível do Xcontrol tanque. No display de nível, eu fiz uma associação analógica com o pino de entrada nível. E aqui eu fiz uma associação direta com o pino de entrada temperatura. Toda alteração, criação que você fizer
Na biblioteca, você precisa registrar para ela ficar válida. Então, o que eu faço para a gente tentar inserir e testar? Biblioteca de objeto, botão direito, registrar bibliotecas carregadas. Registrar bibliotecas carregadas. Se não registra, as alterações não são salvas. Mesmo que você venha aqui em salvar, ela não salva. Agora sim, vamos lá na minha tela Sinótico, para inserir o meu Xcontrol 1, que eu acabei de criar, chamado tanque 1. Então, botão direito na tela Sinótico, inserir tanque. Olha lá, já vem, né, os objetos todos. De novo, botão direito, inserir tanque. Vem todos os objetos. Se eu tivesse mais 3 tanques, eu ia inserindo. Olha a facilidade. Essa que é a grande vantagem, né? Não é o caso aqui, mas eu posso inserir quantos objetos eu quiser. Só que agora ficou faltando uma coisa. Esse Xcontrol, chamado de tanque, tem 2 pinos de entrada, temperatura e nível, que eu vou precisar conectar, ligar com os meus transmissores de temperatura e nível. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, propriedades, associações. Então, aqui vocês vão ver que tem um pino de entrada, uma propriedade, temperatura e nível. Quem que nós vamos ligar aqui na propriedade de temperatura? Vamos ligar o meu transmissor de temperatura, que está lá em servidor, dados, temp1.value. Aqui eu vou conectar o transmissor ao pino de entrada. E o nível? Aqui, conexão simples, nível 1.value. Mesma coisa para o segundo, botão direito, propriedades. Temperatura, conexão simples, temp2.value. E nível, conexão simples, nível 2.value. Tudo bem? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Estou conectando os meus transmissores com os meus objetos de tela, né? Com meus 2 Xcontrols que eu criei, chamado tanque 1 e tanque 2. E aí a gente pode rodar, simular. E aí eles estão funcionando, né? Na tela, né? Seguindo mais ou menos o que, né? Seguindo exatamente o que as variáveis estão mudando, só que de um formato padronizado, né? Não preciso fazer nenhuma outra alteração. Basta usar esses blocos de função, basta usar esses Xcontrol na tela. Se eu tivesse 10 tanques, eu ia replicar, inserir mais 8 blocos de função chamados de tanque 1. Tá certo? Então, essa funcionalidade ajuda bastante a gente no desenvolvimento de sistemas supervisórios. Tá joia? Fica padronizado. Quando eu tiver um novo supervisório que tenha controle de nível, e isso todos vão ter, ou quase todos vão ter, eu posso importar a minha biblioteca e utilizar essa biblioteca, esse bloco que eu criei para o projeto Fábrica de Tintas, no projeto anterior. Tá certo? Então, galera, eu vou deixar um documento, né, para vocês lá no Teams. Então, vocês vão fazer o vídeo, assistir o vídeo, criar o Xcontrol chamado tanque, e vou pedir para vocês criarem também o Xcontrol na prova que vocês fizeram. A prova de mineração caberia um Xcontrol, não caberia? Caberia sim um Xcontrol lá. Então, vou pedir deixar como exercício o quê? Criar um Xcontrol também na prova de mineração que nós fizemos. Tá joia? E aí, na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos continuar a tratar de biblioteca. Mas agora, tratando de quê? De XObject, que é a função struct, é um data type, uma estrutura de dados, e também falar sobre tela indexada. Tá joia? Então aqui, né, tá o que a gente fez exatamente até a página 96.
Então, um abraço e até o próximo vídeo.